da nossa videoaula. Bom, são 3 objetivos. O nosso primeiro objetivo é reconhecer os principais tipos de gráficos. Então, esse objetivo, é claro, nós estamos retomando ele, porque vocês já viram bastante esse conteúdo em anos anteriores. Então, agora a gente vai retomar, esperando que vocês reconheçam esses principais tipos de gráficos. E também, nós objetivamos com esta videoaula identificar qual tipo de gráfico é o melhor para ser usado em determinada situação. Porque já que existem vários tipos de gráficos, a gente compreende que para cada situação existe um desses que se adequa melhor. E é isso que nós vamos tentar identificar ao longo da nossa videoaula. E também objetivamos resolver situações e problemas envolvendo medidas de tendência central. E quais são essas medidas? Média, mediana e moda. São essas 3 medidas que eu acredito que média aritmética vocês já conheçam também, mas nós vamos resolver algumas situações envolvendo essas 3 medidas. Média, mediana e moda. Bom, então já iniciando nossa videoaula, nós vamos compreender o conceito de gráfico, os seus elementos e os tipos de gráficos conforme mencionamos nos objetivos. Bom, gráfico é uma representação geométrica de um conjunto de dados usado para facilitar a compreensão das informações apresentadas nesse conjunto. Eu já mencionei lá na introdução da videoaula da importância dos gráficos, da forma como eles são apresentados, que vem facilitar a nossa compreensão a partir de um conjunto de dados que foram coletados. Esses gráficos ajudam a identificar padrões, verificar resultados e comparar medidas de forma ágil. Além disso, eles podem ser usados de diversas formas e em diferentes áreas do conhecimento. Não se restringe apenas à matemática. A gente vê nas mais diversas áreas de conhecimento do nosso dia a dia a utilização de gráficos. E o que é que não pode faltar em um gráfico? Bom, são elementos principais. O título, porque a partir dele nós iremos compreender do que se trata as informações que serão apresentadas. A depender do tipo de gráfico, a legenda é importante para que a gente possa associar esses dados e a fonte de pesquisa. Então, como é que a gente vai buscar compreender alguns dados, pesquisas, se a gente não conhece essa fonte de pesquisa? Então, é sempre importante vocês analisarem, ao fazer a leitura de um gráfico, verificar a sua fonte, que é um desses elementos dos gráficos que são essenciais. E quais são os principais tipos de gráficos? Nós temos os gráficos de coluna, gráficos de barra, gráficos de linha, gráficos de setores, temos os pictogramas, dentre outros, que vocês conhecerão também a partir da leitura do livro didático de vocês. As orientações serão posteriores. Bom, e antes de apresentar esses principais tipos de gráficos, seus elementos e algumas orientações, é importante que a gente saiba que os diferentes tipos de gráfico, eles possuem funções também diferentes. Então, temos os gráficos de composição e os gráficos de comparação. Esses gráficos iniciais que eu vou apresentar para vocês são os gráficos de comparação. Por que de comparação? Porque a gente confronta dados entre as várias categorias e ao longo do tempo. Então, esses gráficos são os gráficos de colunas, os gráficos de barras e os gráficos de linhas. Só retomando, são gráficos de comparação. E por que são gráficos de comparação? Porque nós confrontamos dados entre várias categorias ou ao longo do tempo. E eu vou já especificar cada um deles. E aí também temos os gráficos de composição, que mostram os componentes de um todo, que aí temos como exemplo os gráficos de setores, que são os que nós iremos fixar na nossa exploração desta videoaula. Então, eu trago aqui um exemplo de um gráfico. Esse gráfico é um gráfico de colunas. E aí eu já lembro que nas aulas presenciais eu cheguei a comentar com vocês, e eu sempre comento em outras turmas, que esse gráfico de colunas, ele também em alguns livros classificam como um gráfico de barras. E aí, como é que eu posso identificar? Bom, ambos estão corretos, porque ele se trata de um gráfico de colunas, e também essas colunas representam barras verticais, porque nós temos os gráficos de barras verticais e os gráficos de barras horizontais. E estes de barras verticais nós também chamamos de gráfico de colunas. E aí, como eu mencionei, a gente precisa, antes de mais nada, identificar o título.
Então, a gente tinha uma reportagem que mostrava doença mata mais idosos, pessoas com doenças cardíacas e negros. Então, voltada aqui à questão da pandemia de coronavírus. E aí, dentro dessa matéria, né, tínhamos um gráfico onde o título mostrava que 7 em cada 10 mortos eram idosos. Faixa etária de 1985 que morreram. Então, nós temos aqui a apresentação inicial do nosso gráfico de colunas. E aí nós temos aqui, né, o título, como eu já mencionei, e temos a fonte, que é o Ministério da Saúde que repassou essas informações. Então aqui nós estamos comparando a quantidade de óbitos, né, de acordo com a faixa etária. Ou seja, nós estamos trabalhando aqui com gráfico de comparação. Então nós estamos comparando aqui algumas categorias, né, comparando uma com a outra e demonstrando esses valores através dessas colunas. Lembrando que essas colunas devem estar sempre proporcionais umas à outra. Então, temos que de 0 a 19 anos, né, tínhamos, na data dessa reportagem, 9 mortos. De 20 a 29 anos, 19 mortos. E aí, com consequência, a gente percebe que nessa faixa etária dos idosos, né, das pessoas a partir de 60 anos, existe um número bem maior de mortos. O que justifica o título que 7 em cada 10 mortos eram idosos. Essa reportagem é no início de março, ou melhor, no final de março, né, quando as mortes já estavam iniciando. Então, uma informação importante e um gráfico de colunas, conforme o nosso objetivo, identificar esses gráficos. Então, agora aqui a gente tem um outro gráfico, só que agora a gente tem um exemplo de gráfico de barras. E a gente pode chamar também de gráfico de barras horizontais. E aí, temos aqui outro elemento importante, né? O título, casos de coronavírus no Nordeste, e a fonte, jornal O Povo. Então, essas informações foram extraídas do jornal O Povo, e esses dados mostram as barras, né? Como vocês podem ver também, são gráficos de comparação, e a gente está aqui fazendo a comparação em algumas categorias, que no caso são os estados, então estados da região Nordeste. E aí a gente mostra um dado triste, né, que no início da pandemia, Ceará se destacava aí no número de casos. Então, assim, número de casos ainda bem pequenos comparados aos números exorbitantes que nós temos hoje no nosso país, na nossa região e no nosso estado. Esses dados são no início da pandemia. Mas, objetivando aqui reconhecer o tipo de gráficos e seus elementos, a gente consegue atingir o nosso objetivo, tá? E aqui a gente tem mais um tipo de gráfico, que a gente denomina de gráfico de linhas. E aí esse gráfico também é um tipo de gráfico de comparação. E nesse caso, o gráfico de linhas é o gráfico ideal, né, para a gente fazer comparação ao longo do tempo. Então, quando esses dados são comparados de acordo com o tempo, o gráfico de linhas é o ideal. Por isso que um dos nossos objetivos era identificar, né, o tipo ideal de gráfico. E o gráfico de linhas ele é ideal para a gente fazer comparação de informações ao longo do tempo. Então, nós estamos aí numa pré-campanha eleitoral, né, para prefeitos, vereadores, e nesse período, a gente sabe, durante a campanha, existem muitas pesquisas que mostram, né, a intenção de voto dos cidadãos para esses candidatos. Então, vocês percebem nos telejornais, na internet, que sempre são utilizados gráficos de linhas porque existe uma comparação ao longo do tempo, desde o início da pesquisa e conforme o tempo vai passando, esses dados vão sendo comparados, aumentando, diminuindo. Então, quando a gente compara uma informação ao longo do tempo, o ideal é que se utilize o gráfico de linhas. E aí, dentre os elementos, nós temos aqui o título, né, o espalhamento da doença, ainda se tratando do coronavírus, Covid-19. Temos aqui a legenda nesse gráfico, que vai indicar a cor, né, de cada linha, ela indica uma informação. No caso aqui são o número de habitantes pelas cidades. E temos também a fonte, né, BBBC, monitora Covid-19. Então, temos aí esta informação. Então, só reforçando, gráfico de linhas, gráfico, né, ideal para comparação do tempo. Outra informação é que é um gráfico de comparação e seus elementos, título, legenda e fonte, são imprescindíveis, ok? E agora nós temos aqui um gráfico de composição.
que é o gráfico de setores. O que é que a gente precisa saber do gráfico de setores? Bom, o gráfico de setores circular são formados por fatias que somadas compõem 100% do círculo. Não é à toa que esse gráfico também é chamado de gráfico de pizza, pela sua forma circular e as suas fatias, que lembram fatias de pizza, que a gente denomina de setores. E existe uma relação de proporcionalidade de cada fatia, ou seja, de cada setor, com todo o círculo, que equivale a 100%. Então, nós temos aqui gráfico de setores, temos aqui o título, tipo de publicações com a palavra coronavírus ou Covid-19 por plataforma. Então, essa informação aqui de 29 de março de 2020. E aí a gente percebe aqui que no Facebook, né, como é que as pessoas utilizavam, quais eram as plataformas, ou a partir dessa plataforma, como é que as pessoas utilizavam essa palavra coronavírus, Covid-19, lá no início da pandemia. Então, 41%, né, através de vídeo, 33% compartilhando links, 24% postando fotos e 2% nos status. Então, a gente percebe aí que a composição ela é proporcional e o todo equivale a 100%. Então, é imprescindível que a gente, né, reconheça essas informações. E aí a gente tem, né, o título, mais uma vez, e nós temos aqui a fonte, né, Comscore, é uma pesquisa publicada em 29 de março de 2020. E aí a distribuição nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, vocês podem dar uma pausa agora e fazer o estudo dessas informações. Medidas de tendência central. Então, complementando essa ideia, né, dos gráficos, dentro do contexto da estatística, nós temos as medidas de tendência central, que são 3, média, mediana e moda. A média, acredito que todos vocês já saibam calcular uma média aritmética, e é o resultado da soma de todas as informações de um conjunto de dados dividida pelo número de informações que foram somadas. Ou seja, eu tenho uma quantidade, né, de informações e aí, o que é que eu devo fazer? Eu somo todos esses valores numéricos e divido pela quantidade de parcelas que foram somadas. E aí eu chego à média. E a mediana? A mediana é, se o conjunto de informações for numérico e estiver organizado em ordem crescente ou decrescente, isso é muito importante, você só consegue chegar à mediana corretamente se você tiver esses valores numéricos em ordem crescente ou decrescente. A sua mediana será o número que ocupa a posição central dessa lista. Ou seja, o que é a mediana? Mediana é o valor que fica no centro. Você coloca todos os números em ordem crescente ou decrescente e o valor que ficar no meio, ou seja, no centro, é a mediana. Você não precisa calcular nada, você só precisa identificar que valor está no centro. E a moda, como o próprio nome já diz, moda, o que está na moda é o que mais se repete. É isso? Quando a gente fala que uma roupa, um acessório está na moda, é porque tem muita gente usando. Esse utensílio, esse objeto, ele está muito frequente. Toda hora você está vendo. Ou seja, moda é chamado de moda o dado mais frequente de um conjunto. Então, se eu faço uma pesquisa e eu tenho uma determinada quantidade de dados numéricos, o valor mais frequente, aquele que mais se repete, é o que a gente chama de moda. Mas vamos ver uma situação para vocês compreenderem esses conceitos bem direitinho. Aqui, antes de apresentar a situação, eu deixo um mapa mental para vocês fazerem uma pausa, fazerem também um estudo, né, desses conceitos. Depois do exemplo, vocês podem voltar também nesse mapa mental para conferir se vocês realmente já aprenderam sobre essas 3 medidas de tendência central. Então, vamos ao nosso exemplo. Segundo matéria do Caderno Cidades, do Jornal do Comércio, publicada em 8 de maio de 2016, um relatório oficial de assaltos a coletivos em janeiro e abril de 2016 apontou os locais e as linhas de ônibus que mais sofreram esse tipo de violência no período citado. Com base nessas informações, analise o gráfico publicado na referida matéria. Então, a gente percebe um gráfico de setores, né? E nesse gráfico, o que é que nós podemos identificar? Nós temos aqui os pontos, né, os locais e as linhas de ônibus que mais sofreram esse tipo de violência.
no caso do assalto, a coletivos, né, a ônibus coletivos. E aí nós temos, além dos locais, as quantidades. Então, de acordo com esse gráfico, nós devemos calcular a média, a mediana e a moda do número de assaltos por local, respectivamente. Essa palavra é importante porque nós temos que respeitar essa ordem. Vamos calcular primeiro a média, em seguida a mediana e, por fim, a moda. E encontrar a alternativa correta. Como que eu devo calcular a média? Como eu mencionei anteriormente, a média você vai ter que pegar todos esses valores e somar. Então, já trago aqui a resolução. Então, a gente vai somar, né, os 21 assaltos da Avenida Bom Jesus, mais 20 da Avenida Herculano Bandeira, mais 19 da BR-101 Norte, mais 18 da Avenida Recife, e assim sucessivamente até chegarmos a 30 na BR-101 Sul. Ou seja, nós vamos somar todas essas parcelas e vamos dividir por 10. Por que 10? Porque se vocês observarem, nós temos 10 valores. Então, se eu estou somando 10 parcelas, eu vou dividir por 10. E aí eu somei tudo e encontrei 230. Então, 230 dividido por 10 é igual a 23. Então, nós já encontramos a média. Mediana. Para calcularmos a mediana, percebam que, como eu já mencionei anteriormente também, nós devemos primeiro colocar esses valores em ordem crescente ou decrescente. Então, eu já coloquei aqui, vocês podem observar, que esses valores estão em ordem crescente, do menor para o maior. Se tiver um número repetido, você repete também, contanto que esses valores fiquem em ordem crescente, você considere todos os 10 números que estão sendo apresentados nessa situação. E a mediana é quem? É os dois valores que ficam no centro. Que no caso, percebam que o 19 e o 20 ficaram no centro, ficaram no meio dos números. Professor, mas ficaram dois números. Olha essa informação que eu vou repassar agora para vocês. Quando eu tenho uma quantidade par de números, ou seja, eu tenho 10 números aqui. Então, quando essa quantidade é par, você vai ter sempre dois valores no centro. Se você tem uma quantidade ímpar, por exemplo, se fosse 9 locais, você chegaria a um valor central, você não ia precisar calcular nada. Porque você já tem, quando é uma quantidade ímpar de valores, você consegue chegar a um valor central. Então, você divide e vai ficar um valor no meio. Quando essa quantidade é par, como nesse exemplo, a gente encontra dois valores. Só que não tem complicação, porque a mediana vai chegar a partir de quê? A gente pega esses dois valores e divide por 2, porque a gente quer saber a média entre esses dois números. Então, eu somo 19 mais 20 e divido por 2, que dá 19,5. Então, é bem simples, é só colocar os números em ordem crescente e identificar o valor do meio. Nesse caso, como ficaram 2 no meio, ficaram 4 de lado, 4 de 8, ficou 2 no centro. Então, eu somo os 2 e divido por 2. Então, sempre é assim, você vai pegar os 2 e dividir por 2. Se for uma quantidade ímpar, você já sabe que vai ficar somente um valor no centro. Então, aquele já é a mediana. E a moda? Bom, se a gente observar esses valores, a gente vai precisar identificar aquele valor que mais se repete, ou seja, o valor mais frequente. E aqui é uma situação fácil, porque nós conseguimos identificar que o valor que mais se repete é o 12. O 12 se repetiu 2 vezes. Professor, e se não repetir? Se não repetir, aquela sequência, né, aquela informação não possui moda. É o que a gente chama de amodal. Se tiver um único valor, no caso 12, né, ele se repete 2 vezes. Então, a moda é 12. Se tiver outros valores que se repetem mais vezes, você também considera. Contanto que você tem que observar qual valor se repete mais. Por exemplo, se nessa situação eu tivesse o 12 3 vezes, né? 12, 12 e mais um outro local que também tivesse 12 assaltos. E tivesse o 20 que se repetisse 2 vezes, o 20 também era moda? Não, porque nós identificamos como moda o valor que mais se repete e não quem se repete. Ok? Entendido? Nós identificamos como moda o valor que mais se repete. Aqui, quem mais se repetiu foi o número 12. Portanto, o 12 é a moda. Consequentemente, nós identificamos a resposta correta. A média 23,
a mediana 19,5 e a moda 12. Se não conseguiram compreender direitinho, volta este vídeo e assista a este exemplo novamente.